Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse momento nós queremos aqui falar, sobre os falsos profetas. O tema dessa tarde vai ser sobre os falsos profetas. Como eles estão agindo e qual é o interesse final deles. E atrás do que eles estão correndo. Inscreva-se no canal, deixe o teu like. Deixe teu comentário e ative o sininho. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos entendimento e discernimento e revelação da Tua Palavra. Que eu não venha falar nada de mim, mas somente da Tua Palavra. E abençoa a cada irmão, a cada irmã nesse momento que está assistindo. E que sejam livres e curados de toda enfermidade. E que o Senhor venha abrir as portas, abençoando o lar e a casa de cada um deles. E que o Senhor repreenda tudo que tem se levantado, em nome do Senhor Jesus. Amém? No livro de Mateus, amém? No capítulo 7, do verso 15 em diante ao 20, nós vamos ver algumas características dos falsos profetas. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobo devoradores. Então a própria Bíblia já está chamando eles o quê? De lobo. Eles têm o quê? Uma aparência, Ele tem aquela aparência que é homem de Deus, Eu sou profeta. Mas no que é que ele está interessado afinal? Aonde ele quer chegar? Aonde ele quer te levar? Será que a doutrina que ele prega está de acordo com a palavra? Ou é um segundo evangelho? Um evangelho que não tem doutrina, que não tem salvação, que não tem arrependimento, que não tem santificação e que não tem transformação. Você já parou para pensar nisso? Quando você para ouvir esse falso profeta? Não, mas tu vê, ele é usado por Deus. Pode ser. Balaão não era usado por Deus? Qual era o erro que havia no coração de Balaão? Deus falava com ele. Balaão conhecia a voz de Deus. Balaão sabia quem era Deus. Mas ele usava o coração errado. A visão do falso profeta, infelizmente, de alguns é essa. O seu coração que está errado. Ele prega segundo o seu benefício, segundo a sua vontade. Então ele fala, coração perverso, falso profeta, hipocrisia. E ele está o quê? Dentro de uma capa. No verso 16 ele diz assim: pelos seus frutos o conhecerei. Colhem-se uva dos espinheiros ou figa das ervas daninhas? Qual é o interesse dele com você, o falso profeta? Qual é o interesse dele com a igreja? Nenhum. Sabe por quê? Nos dias de hoje? Sabe por que o falso profeta não tem interesse nenhum com a igreja? Porque os que se dizem ser de Deus, que estão dentro da igreja, estão indo só atrás do benefício. E o falso profeta, ele prega aquilo que tu gosta de ouvir. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te entregar um carro, Deus vai te dar aquela vitória da causa na justiça, Deus vai te entregar uma fazenda. Ele não está mentindo. Naquele primeiro momento, ele não está mentindo. Porque muitos deles, infelizmente, são usados por Deus, mas o problema está no coração. Então, se ele te entregar essas revelações, se ele te entregar aquelas bênçãos que estão saindo da boca dele, e acontecer no nome do Senhor Jesus, que aquilo que você foi abençoado, você passa a ter crédito achando, que ele realmente é um homem de Deus. Mas aqui Deus está falando dos seus frutos. Qual é o maior fruto que ele está correndo nesse momento? É atrás do dinheiro. Ele quer ter status, ele quer ter fama, quer ter nome.
quer ter um bom carro, uma boa casa, uma boa conta. Aonde ele for pregar, ele vai ser bem recebido. É isso que ele quer fazer. Então, por isso que ele diz, pelos seus frutos conhecerei. Colhe-se uva dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? Não. Ele fala do cardo e fala de o quê? Más obras. Olha o que Deus fala em Lucas 6, nessa tarde. Lucas 6, verso 44. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. E não se colhe figo dos pinheiros, e nem uva das ervas daninhas. Prova das obras, boas obras, uva e espinho. Mateus 12, 33, a honra e a glória dada ao nosso Senhor nessa tarde, ele diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Ele fala dos frutos espiritual e do fruto pecaminoso. Mas o que é o fruto pecaminoso de um falso profeta? É se envolver com as irmãs do ministério. Ah, mas o irmão é uma bênção, o irmão solteiro, o irmão não tem ninguém. Se relacionam com o falso profeta. Amém? Esses são os frutos de um falso profeta. Ele tem relacionamento com as irmãs da igreja. Ele se envolve, ele anda. Lá no púlpito ele é uma coisa, lá embaixo ele é outra. Mas ele é um vaso rachado. Que naquele momento Deus usa ele lá em cima, mas depois quando desce ele já é outra coisa. Ele não permanece. Esses são os frutos do falso profeta. Ele não está nem aí com as almas. Ele quer saber do dele. Olha o que diz mais Deus no verso 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Ele está falando do fruto espiritual e do fruto pecaminoso. Gênesis capítulo 1, verso 11. A palavra do Senhor Jesus diz assim: e disse Deus, produz a terra relva e erva, que dê semente e árvore frutífera, e que dê fruto conforme sua espécie, e cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Ele fala de produtividade e de frutos. 1 Samuel 16 também, verso 1. Eu tenho que produzir bons frutos e não frutos maus. O erro de Balaã e os Balaãs que estão hoje dentro das igrejas é esse. Um coração corrompido. Que estão atrás de status, fama, sucesso, glória. E o pior de tudo isso é que o povo passa a glorificar o homem. E ele toma a glória de Deus para quem? Para si. Ao invés de ele glorificar a Deus, ele glorifica quem? O homem. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, vocês acham que nos dias de hoje o povo vai ouvir? Se o verdadeiro só repreende, está falando aquilo que Deus ordena, aquilo que o Espírito Santo manda, tu acha que ele vai gostar de ouvir? Ele quer ouvir mentira. A maioria hoje, 90% dentro das igrejas, no mundo inteiro, adora ouvir mentira. Gosta de ser enganado, gosta de ser tapeado, ultrapassado. Gosta de uma fantasia, não quer ouvir a realidade, porque a realidade incomoda e dói. Então, os falsos profetas hoje estão dentro das igrejas. Ele tem toda uma aparência de ser de Deus, mas ele está preocupado dentro da própria igreja em arrumar uma área que possa beneficiar e lhe trazer lucro. Então aqui, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Louvado seja o nosso Deus, verso 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, mas obra, idolatria, ódio, é o que ele fala aqui no capítulo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza e libertinagem, má obra e idolatria e ódio. Tiago, capítulo 3,
verso 16. Tiago 3, verso 16. A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa tarde. Tiago 3, 16. A palavra do Senhor diz assim: pois onde há inveja, sentimento faccioso, há confusão. E toda obra é o que? Má. Ele fala da inveja, más obras, tumulto e contenda. 2 Pedro aqui já, amém? 2 Pedro capítulo 2, verso 8, ele diz: pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, justa com a sua injusta obra. Ele fala de poluições dos pagãos, perverso, libertador, e fala do próprio Ló e também do pecado. Amém? Ele fala. No verso 7 ele diz: e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Aqui ele está falando do tempo que, de Gomorra, as pessoas eram sodomitas, as pessoas faziam tudo o que lhe dava na telha, viviam numa imundície imoral. Assim é o falso profeta. Ele prega uma coisa, mas ele vive outra. Ele até faz sinais, milagres e prodígios em cima do púlpito, mas muitos deles são administrados por demônios. Os demônios fazem, porque o demônio conhece o coração do profeta. Tu quer estátua, eu vou te dar. Tu quer fama, eu vou te dar. Tu quer glória, eu vou te dar. Tu quer adoração, eu vou te dar. Então, ele já está corrompido. E o povo aplaude, o povo bate palminha, o povo acha bonito. Tu vê, o irmão foi curado, a irmã. Mas como é que é a vida dele? Como é que a vida dele está diante do Senhor? Sabe me dizer? Como é que está a vida dele? Como é que está a casa dele? A casa falando? Não, tu não sabe. Quais são os frutos que ele dá? Ele é temente? Ele teme a Deus? Então aqui, nós vamos para Mateus 24, verso 11, amém? Que diz assim também a palavra do Senhor: surgirão muitos falsos profetas, enganarão que a muitos, engano, desvio, iniquidade e indiferença. Ele vai pregar aquilo que não é verdade. Amém? Ele vai pregar aquilo que não é verdade. E no verso 10 ele diz: nesse tempo muitos se escandalizarão, traiçoeirão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Por quê? Porque o falso profeta pregava algo que ele não estava vivendo. Ele pregava segundo a carne dele, segundo a vontade dele, segundo os pensamentos dele, levando um outro evangelho. E por isso que naquele dia, muitos vão dizer: em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz sinais e milagres, fazia o povo pular, o povo rodopiar, o povo se jogar no chão. E Jesus vai dizer: apartai vós de mim, maldito, nunca vos conheci, nem sei quem são e nem sei de onde vem. Por quê? Porque tinha um ministério da iniquidade incubado. O ministério dentro do falso profeta estava incubado, escondido. Vivia na libertinagem, vivia nas orgias, bebe, adultera, mente. Essa é a vida de um falso profeta. É enganar o povo. Ele é um dissimulado. Por dentro, por fora, aliás, ele tem toda aquela aparência, né, de obreiro, evangelista, pastor, mas por dentro ele é um lobo, que não está nem aí. Ele prega o que tu gosta de ouvir, ele prega o que tu quer ouvir. Ele prega do homem para o homem e não fala o que o Espírito Santo ordena, mas ele prega para o que o homem gostaria de ouvir. E Deus até permite tu ser enganado, tu ser enrolado. Deus permite, porque muitos hoje não querem mais estudar a palavra. Muitos hoje preferem colocar ali e ouvir uma palavra mascadinha, que é mais fácil.
e se deixa ser enganado. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Estamos no Mateus 24, verso 11. Vamos para o Mateus 24, verso 24. Pois aparecerão falsos Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Falso Cristo, falso profeta, falso milagre, engano. Marcos 13, verso 22. A honra e a glória dada ao nosso Senhor nessa tarde. No capítulo 13, verso 22, ele diz: Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos, falso profeta, falso milagre, povo de Deus e fonte de tentação. Atos 20. Vamos em Atos 20 nessa manhã. Atos, capítulo 20, verso 30. Ele diz assim: E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Rapacidade, doutrina falsa, fonte de tentação e engano. 1 Timóteo 4, verso 1. E darão ouvidos a doutrinas de demônio. E agora? Como identificar? Como saber quem são eles? É pelos frutos. E pelos frutos vos o quê? Conhecerei. Aos frutos. Tu tem que examinar os frutos dele. É isso que você tem que ver. Amém? 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, aos quais introduzirão encobertamente heresia, destruidora, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Mau exemplo, heresia, perverso, falsos profetas, falso mestre, redenção e insegurança. Eles não têm o quê? Nada disso. Eles vivem na insegurança. 1 João, capítulo 2, 22, ele diz assim: Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse é o que nega o Pai e o Filho. Negar a Cristo, ateísmo, Messias e falsidade. Amém? Então quer dizer o quê? Que esses que se dizem aí, que já vêm de outros ministérios, de outras religiões, eles usam o miticismo, eles usam magia branca, eles usam o hipnotismo. Tu viu o sinal que ele fez? Bah, mas Deus é com ele, o Espírito Santo trabalhando. Ele está sendo usado pelo demônio. Quantas igrejas nós enxergamos as pessoas rolando, rodopiando, se atirando no chão, dizendo que Deus mandou? Não tem um canto da Bíblia que diz isso. E o povo vai atrás desses loucos que estão por aí pregando. Que se dizem ser de Deus, mas não são. Têm aparência, mas não são. São lobos devorador. Estão interessados na tua oferta e no teu dízimo. Eu não sou contra a entregar dízimo e oferta. Mas cada um vai dar conta naquele dia, no dia do Senhor. Por pregar um evangelho falso, distorcido, que não leva à salvação, que não leva ao arrependimento, que não leva à santificação, que não leva à libertação. Mas é um evangelho mentiroso. Ah, tu tem que comer o quê? O melhor dessa terra. Essa é a palavra do falso profeta. Deus vai te dar o melhor dessa terra. E quem mais eles atacam? Eles atacam aqueles que são empresários. Ah, eu vou lá porque o pastor vai orar e aqui a minha loja vai crescer, o meu mercado, meu isso, meu aquilo. Vai crescer se tu mesmo dobrar os teus joelhos todos os dias e orar antes de começar teu trabalho. Deus vai te honrar se tu buscar Ele e viver em santificação, viver para Jesus. Agora, se tu tem algo e esse algo te roubou, então não adianta de nada. O que Jesus falou para aquele homem lá, quando ele disse: Ah, Senhor, deixa eu lá me despedir dos meus pais. O que Jesus disse? Não. Jesus foi curto e grosso. Não vai despedir de ninguém. Mas sabe o que Deus está dizendo no original, no grego? Tu não precisa pedir bênção para ninguém.
Ele estava diante de Deus e estava lá o quê? Ah, vou lá pedir a bênção do meu pai e da minha mãe. Jesus disse não. É não e acabou. E ele o que se entristeceu. O que ele disse para o profeta jovem? Vai por esse caminho, por onde ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu é, ninguém te viu, não pare em nada, não come nem nada. Segue por esse caminho. O profeta jovem. Aí o profeta jovem, o que aconteceu? Parou para ouvir o que? O profeta velho. Não, agora há pouco o Senhor falou comigo e vai por aqui. E aí? Se exaltou, ficou soberbo, virou arrogante, não deu ouvido à voz de Deus, mas deu ouvido à voz do diabo. E quando ele foi por aquela rua que Deus disse que não era para ter ido, o leão matou e despedaçou, por desobediência. Falso profeta. Deu ouvido ao falso profeta. Amém? Louvado seja o nosso Deus nesse momento. Aqui ainda ele diz mais no verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles serão blasfemado o caminho da verdade. E por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quantos de vocês são enrolados pela palavra dele? São enganados pelos falsos profetas. Tem boa eloquência, fala bem, se expressa bem, fala bonito. E o povo corre atrás. E o povo deixa ser enganado. O povo deixa ser iludido por eles. E se corrompe. Ao invés de buscar a Deus, passam a bater palminha para ele. Passam a idolatrá-lo. E Deus permite que sejam enganados. Essa aqui é a realidade. Nós vamos também em 1 João, nessa tarde. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Amém? Sejam bem-vindos. Quem vos fala é o servo do Altíssimo. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, deixe o teu nome e teu comentário. Nós vamos em 1 João, capítulo 4, verso 1. Amado, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Credulidade, falso profeta e provar todas as coisas. Prova. Faça que nem os berianos. Não, mas para ele está pregando, eu quero ver se está de acordo mesmo com o que ele está falando a palavra. Tu não estuda, tu não busca, tu não procura. Tu quer o quê? Tudo mascado da boca dos outros. Aí tu aceita, tu engole. Não é assim. Eu tenho que examinar as escrituras. Ao amanhecer, antes de ir para o trabalho, eu tenho que orar, examinar, pedir orientação do Espírito Santo. Me ilumina, dá-me entendimento, dá-me discernimento. O que o Senhor está falando comigo nessa manhã? Onde o Senhor quer me levar? Revela-me a tua palavra, Deus, no meu coração. É isso que você tem que fazer. Amém? Então aqui ele fala da credulidade que eles têm e o falso profeta e provar o quê? Todas as coisas. Tu tem que provar se realmente esse Espírito é de Deus. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Confissão e a encarnação de Cristo ele fala. Tu tem que ver. Não, mas para aí, eu vou ver se realmente isso aí é verdade que ele está falando. Vou ver se realmente é Deus que usa ele. Deus está mandando provar. Mas hoje não. Tem uma fama, todo mundo corre atrás. Só que muitos naquele dia vão ficar para trás. Não quiseram ouvir a voz do Espírito Santo, não quiseram ouvir a voz de Deus, mas ouviram a voz dos homens. Dos falsos profetas que estão por aí esparramados. Olha as armadilhas, só vou terminar a revelação se tu me entregar o Pix. Faz um Pix que Deus está revelando. E as pessoas caem na conversa. A Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. É que você não examina as Escrituras. Você não lê. Você não busca. Você não pergunta para o próprio Deus, mas pergunta para o homem. Que já tem respostas prontas para te dar, para fazer afago no teu coração, afago na tua mente, na tua consciência e lá no teu subconsciente. Aquilo que ele falou foi tão bonito, mas veio do homem, não veio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero te levar no Antigo Testamento,
Deuteronômio, capítulo 18, amém? Capítulo 18, verso 20 em diante ao 22. O profeta, porém, que ousa falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e o que disse não acontecer, e nem se realizar essas palavras, não procede do Senhor, com soberba. Falou tal profeta, não tenha temor dele. Aquilo que eu disse lá atrás. Falsos profetas soberbo, arrogante, que não tem humildade, não são humildes, mas vivem na ostentação, vivem no luxo, vivem na fama, vivem no status, vivem na glória desse mundo. Satanás divide a glória dele com os seus, que se dizem ser, mas não são. Aqui, em Deuteronômio 18, do verso 18 em diante ao 22, ele está nos dando um alerta nessa manhã. E ele fala da anuência divina, Cristo aqui como profeta, Mateus 22, 11, a revelação de Cristo em João 8, verso 26, a obediência, e ele fala da palavra de Cristo. Verso 19, você vai em Mateus 7, 26, ele fala de prestação de conta, de todo aquele, Mateus 5, verso 22, e ele fala de uma surdez também espiritual. No verso 20 ele fala da audição aqui negligente, divindades falsas, a palavra é sagrada, falsos profetas e o salário do pecado, e a presunção. Aí você vai em Isaías 45 também, verso 9. E 21 ele diz, orientação buscada. E aqui fala dos falsos profetas, Isaías 9, verso 15. Viu? Como é simples de entender a Bíblia? É nós que temos que buscar a orientação de Deus e não do homem. As pessoas vivem de falsas revelações, falsas visões. Não, mas Deus está me usando, Deus isso, aquilo. Está usando aquele que serve. Se tu é mercenário, Deus não trabalha. Me desculpa te dizer isso. Quem está trabalhando em ti é outra pessoa. Não é o Espírito de Deus. Quer que eu te dê um exemplo por dentro da palavra? O profeta, quando falou para Naamã, vai lá naquele rio e te banha 7 vezes. Ele falou para Naamã. Naamã foi com carroças de ouro, foi com os melhores roupas da época. Ele disse, nada disso aí eu quero. Ele estava na dependência de Deus. O profeta, o homem de Deus, que serve a Deus e anda com Deus, ele vive na dependência de Deus. Ele não vive das migalhas do diabo. Ele não vive do farelo que o diabo dá para ele. Mas ele vive na sombra do onipotente, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Agora, os falsos fazem muitos de vocês comércio. Não, mas Deus está revelando, manda aí o Pix agora, Pix no valor tal, Pix isso, aquilo. Mas é porque ele está interessado nele. Ele está interessado em tragar a lã da ovelha, tirar o osso e tirar a carne, tomar tudo que ela tem e deixar ela sem nada. E o pior, as pessoas vão atrás das suas idolatrias. Tá vendo essa caneta aqui eu consagrei em tal lugar. Tá vendo ela? Quando tu assinar, eu vejo tu assinando um documento. Esse é o falso profeta. Eu vejo tu assinando um papel e Deus vai te responder e Deus vai fazer aquilo. Mas para te ter essa caneta, tu tem que me dar R$1.000. Onde é que está na Bíblia? Ou pior, essa chave aqui eu consagrei em determinado local na montanha. E essa chave agora eu tenho 1.000 chaves. R$1.000 cada chave. Raciocina. Prova o Espírito, como eu li agora há pouco. Prova. Eu vou provar se isso aqui realmente é de Deus mesmo. Não se deixe ser enganado, não se deixe ser iludido. Não vá atrás de falsos profetas, falsas curas, falsos milagres. Para a gente encerrar, já vou para o Novo Testamento.
Louvado seja o nosso Senhor, a honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Dá um glória, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. Amém? Dá um glória bem alto dentro da tua casa. Olha o que ele diz no livro de Romanos. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Senhor nessa tarde. Louvado seja o nosso Deus. No livro de Romanos, lá no finalzinho, capítulo 16, 17, versos 17 e 18, o Senhor diz assim: saudai vós uns aos outros com ósculo santo. A igreja de Cristo vos sauda. Rogai vós, irmão, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina, que aprendeste, e afastai-vos dele. Verso 18. Pois os tais não servem a Cristo, ao nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, carnalidade, falsa religião, hipocrisia, engano, negligência, conduta inofensiva. Vai em Filipenses 1, verso 13, perdão. Amém? E ele fala da separação e evitar a maldade. 1 Timóteo capítulo 6 também, verso 20. 1 Coríntios 5, 11, você pode ler. E aqui ele fala do beijo da caridade. 1 Coríntios 16, 20. E fala da saudação também. 1 Coríntios capítulo 1, também ali, verso 10. Tá bom? Você pode ler. E Romanos 16, verso 4, ele diz: Eles pela minha vida expuseram sua cabeça. E isso não lhes agradeço, eu só, mas também todas as igrejas do gentil. Ele fala da amizade, amizade constante, o amor fraternal que ele tinha. Você pode ler 2 Timóteo 1, verso 16 e 2 Coríntios 12, também, verso 15. Aqui está as instruções, a inspiração do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você veja também o livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 20, eu vou encerrar. Ele diz assim: E a besta que foi presa com ela, o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Outros ídolos, marcas do pecado, enxofre, fogo eterno, falso milagre, pecado e Satanás. Apocalipse 16, verso 13, ele diz assim: Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Apocalipse 12, verso 13, Apocalipse 13, verso 1 e Apocalipse 19, verso 20. Você pode ler aí no celular. Não dei crédito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nessa tarde eu creio que estou pregando para aquele que ele é batido, batem nele, falam mal dele, chamam de louco. Você é o verdadeiro profeta. O profeta que não prega por dinheiro. O profeta que não prega por status, nem fama, nem luxo, nem riqueza. Mas ele vive de acordo com aquilo que o Senhor entrega para ele. Como morreram os apóstolos? Morreram sem nada. O que Jesus disse para eles? Não vão levar o forja, não vão levar nada. Só vão levar o que é a palavra. E acabou. Em tal cidade vocês vão se hospedar, lá vocês vão ser alimentados e vocês vão viver do amor. Esse é o verdadeiro evangelho. E não o evangelho da glória do homem que nós estamos vendo. O evangelho da ostentação, o evangelho do luxo, o evangelho da riqueza mundana. Pelos seus frutos vos conhecerei. Naquele dia, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu libertei. Apartai vós de mim, maldito. Quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, tem toda a aparência, mas não faz a obra. Vive para o seu próprio interesse. Amém? Então tenha cuidado. Examine as escrituras. Quando alguém estiver pregando na tua igreja,
vê se está de acordo. O Espírito Santo vai abrir o teu entendimento, vai abrir a tua mente e vai te esclarecer. Amém? Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Uma excelente quinta-feira abençoada para cada um de vocês. Compartilhe, comente, deixe o teu comentário de onde você está assistindo. E que Deus abençoe mais uma vez o teu lar e a tua casa. Nem só de pão viverá o homem. Amém? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um forte abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus.